E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues e chegamos ao final de Casa de Davi, essa série que começou um pouquinho devagar, mas acabou terminando como uma super produção. E eu confesso que eu não esperava mesmo que essa seria uma das minhas séries favoritas de 2025. E nesse vídeo eu vim falar algumas questões ali do final que eu não tinha comentado no meu outro vídeo falando do episódio 8, que eu vou deixar aqui nos cards para quem quiser dar uma olhada. E também fazer um balanço geral de como foi a temporada, o que eu achei, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos. E também algumas teorias do que pode acontecer na segunda temporada que já foi confirmada. Essas teorias que eu falo são coisas que aconteceram na Bíblia e o que pode acontecer, qual arco eles vão adaptar nessa segunda temporada. Então antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Então galera, primeiramente quero agradecer a todo mundo que esteve me acompanhando durante toda essa saga de vídeos de Casa de Davi. Eu vou fazer aqui uma playlist com todos os vídeos para quem quiser acompanhar na íntegra, beleza? E desde já peço a vocês para se inscreverem no canal e continuar comentando e continuar me acompanhando em outros vídeos que eu for trazer aqui no canal também. Quero falar algumas cenas específicas aqui que eu não tinha falado no meu outro vídeo. Primeiro eu quero começar com aquela cena do Jonatas e o Davi ali no riacho. Eu tinha falado um pouco ali no outro vídeo, mas eu quero enfatizar algumas frases de impacto que teve nessa cena. Quando o Davi tá ali no riacho procurando as pedras e tal, e o Jonatas chega ali e pergunta pra ele o que ele tá fazendo, o que ele tá procurando. E ele fala que tá procurando por pedras. E o Jonatas pergunta pra ele, quem é você afinal? Aí o Davi fala, você sabe quem eu sou. Aí ele, você sabe o que eu quis dizer. Você toca pro meu pai, você faz isso, isso e aquilo, e agora ele te elegeu como campeão. Eu não entendo por quê. Você não pode derrotá-lo. Então nesse momento o Davi ele levanta e fala, não se trata da grandeza do gigante, se trata da grandeza de Deus. Então nessa hora o Jonatas ele abaixa um pouco a cabeça, um pouco decepcionado até, e diz, Deus não está conosco. E ele fala, Deus não está conosco aqui quando a gente está encolhendo de medo, mas ele vai estar lá, no campo de batalha, quando nós encararmos os nossos próprios medos. Então nesse momento o Jonatas admirou o tamanho da coragem do Davi. Ele pensou em algum momento, como pode um garoto como esse ter tanta coragem? Então ele pergunta para ele de onde que ele veio, de qual tribo que ele veio. E ele fala da tribo de Judá. Aí o Jonatas começa a refletir e pergunta, de qual cidade? E ele fala de Belém. E nesse momento o Jonatas lembrou da conversa que ele teve com Samuel e confrontou o Davi, perguntando para ele se o profeta Samuel por acaso visitou a família dele. O Davi parou por alguns segundos e depois falou, sim, ele visitou. Então Jonatas soltou ele, deixou ele em paz. Ele entendeu naquele momento que o Davi era o ungido e falou, olha, honestamente, as chances de você conseguir são quase nulas, mas ele sempre fica exposto quando ele atira a lança. E é nesse momento que ele dá esse bizu ali pro Davi, de quando ele estiver no campo de batalha. Bom, e finalmente chegou ali no momento do campo de batalha. O Golias continua desafiando, me mande seu campeão, não tem ninguém corajoso aqui, vocês são tudo covardes. E quando ele vira de costas, ele ouve aquele grito fino do Davi, Golias! Então nesse momento ele chega ali no campo de batalha. Obviamente tanto Golias quanto os filisteus começam a zombar dele. Trouxeram para mim um garoto, meu Deus do céu. E o Davi fala, conceda-me a vitória um passo de cada vez. E quando ele tá ali frente a frente com Golias, tem um ponto que ele fala que é um versículo bíblico que eu vou falar aqui para vocês, que é, tu vens a mim como espada e com lanças e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tu afrontastes. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Então Davi parte para o ataque, desviando ali das lanças de Golias, até finalmente ele conseguir. Teve uma das lanças, né, que atingiu o Davi de raspão aqui nas costelas e ficou aquele desespero. Essa parte eu expliquei bem no outro vídeo, então só vou pincelar aqui um pouco. Mas teve uma parte que eu esqueci de falar no outro vídeo, foi que o Samuel, depois que o Davi ele é abatido, que ele tá ali caído, e até o Golias já cantou vitória antes do tempo, o Samuel aparece ali na montanha.
e um dos filisteus ele fala pro Aquis, Aquis, olha aquilo. E quando o Samuel aparece ali, todo mundo avista ele na montanha, o Davi ele começa a acordar pouco a pouco. E a Mical ali desesperada falando, levante-se Davi, levante-se. E foi nesse momento que o Davi se levantou cheio de coragem e foi para cima do Golias e girou a funda e acertou a pedra e o Golias tombou. Essa parte eu expliquei muito bem no outro vídeo e que cena linda, que cena maravilhosa, me arrepiei do começo ao fim. Eu acho que esses últimos 13 minutos do final da série me ganhou de uma forma que a série foi daqui pra cá, entendeu? Ela começou mais ou menos aqui e terminou aqui, por conta desse final glorioso que, olha, um dos melhores finais de série que eu já vi. Tem até uma parte que o profeta Samuel fala antes do Davi começar a levantar, que ele fala que você esteja repleto da coragem de Moisés e da força de Sansão. Gente, me arrepiou todinho nessa hora. E sim, ele conseguiu, a pedra acertou na testa do gigante, o gigante caiu, o Davi foi lá, pegou a espada dele, cortou a cabeça dele, e em seguida o Jonatas chamou todo mundo para ir bater de frente contra os filisteus e a série termina. E como eu falei, gente, um final assim maravilhoso, um final deslumbrante. Eu acho que essa série, principalmente esses momentos finais, esses episódios finais, eles mexeram muito tanto com aquelas pessoas que já têm um pouco de conhecimento cristão, tanto para aquelas pessoas que não têm conhecimento cristão nenhum. Então a série, ela serviu tanto como um fanservice para quem já conhece a Bíblia, tanto também como um entretenimento muito bom para aquelas pessoas que desconhecem a Bíblia e viu aquilo, e viu aquela série, viu aquelas cenas como um grande blockbuster. Porque realmente eu imagino a sensação de que é assistir essa batalha ali no Vale de Elá num telão de cinema. Eu acho que seria assim uma coisa extraordinária. Bom, a série terminou com seus 8 episódios e agora eu vou trazer aqui algumas teorias do que eu acho que pode adaptar na segunda temporada. Lembrando, são teorias de coisas que podem acontecer, mas que já aconteceram na Bíblia, entendeu? Então vamos lá, não vou falar tudo porque a história de Davi, ela é muito rica, ela é cheia de detalhes, ela é cheia de coisas, então vou falar aqui algumas, trazer alguns pontos aqui que eu acredito que já vai adaptar na segunda temporada ou numa eventual terceira temporada, caso seja renovada. Bom, uma coisa que eu tenho quase certeza que eles já vão adaptar nessa segunda temporada vai ser a amizade do Davi e do Jonatas. A gente sabe que na Bíblia, eu acredito que a amizade de Davi e Jonatas é a amizade mais notória, pode-se dizer assim, da história da Bíblia. E existem muitas teorias da conspiração de pessoas dizendo que houve um relacionamento atrativo entre os dois. É normal a geração de hoje chegar a ter esse pensamento, chegar a ter esse questionamento, porque infelizmente o mundo tá assim, né? O mundo tá assim, todo mundo pensa o que bem quer, todo mundo vê maldade aonde não tem. Não tô dizendo que eu sou santo, não tô dizendo que eu também não tenho pensamentos negativos, pensamentos errados, eu também tenho, como todo mundo tem. E não foi bem assim. É realmente uma amizade de irmãos. O Davi tinha o Jonatas como o seu irmão, entendeu? Como um de seus irmãos, da mesma forma que o Jonatas também tinha o Davi como o seu irmão. Mas é basicamente isso. Eu acredito que a próxima temporada vão começar a enfatizar nessa amizade dos dois. Bom, eu acredito que talvez no final ali da segunda temporada vai mostrar a queda do rei Saul. Porque a gente sabe que o rei Saul ele já foi rejeitado por Deus, ele não pode mais se tornar rei de Israel, só que por isso, para isso, na verdade, ele vai ter que perder um bem maior. E esse bem maior é o seu próprio filho Jonatas e também o outro filho Abinadab. Só que esse é o momento triste. Assim, tem vários momentos tristes, mas esse é o momento que o meu coração, eu tenho certeza que vai doer muito quando chegar, porque eu amo o Jonatas. Tipo, eu adoro ele, gosto demais da história do Jonatas, amo a amizade dele com o Davi. E tudo que eu menos queria nesse mundo é que o Jonatas morresse. Ou pelo menos morresse já velhinho. Vai acontecer uma batalha ali em Gilboa e o Jonatas
vai acabar sendo morto nessa batalha. E o Saul, ele vai descobrir essa morte trágica do filho dele, dos filhos dele, e ele vai tirar a própria vida. E obviamente com a morte do Saul, a gente vai ter a ascensão do trono do Davi. O Davi vai se tornar o novo rei de Israel. E outra questão também que eu acredito que pode ter na segunda temporada ou não, ou talvez eles vão deixar para uma outra temporada, é o Mefibosete. O Mefibosete, ele é o filho do Jonatas, que quando era criança ainda, quando teve as guerras, as batalhas lá, acho que a mãe dele, ou foi a ama dele, saiu correndo, deixou o menino cair, o menino quebrou as pernas e ele ficou manco para sempre. Vendo que aquele menino ficou manco, tipo, era inútil ali para aquele povo, ele foi enviado para a terra de Lodebar. E a terra de Lodebar, assim na Bíblia, e até mesmo nas pregações que as pessoas falam nas igrejas, Lodebar é como se fosse a terra do esquecimento. Tipo, é a terra de ninguém, é a terra que, ó, você tá indo pra Lodebar, você não é ninguém. E essa história do Mefibosete é uma história muito linda, assim, na Bíblia. A forma como ele começa e termina, anos depois o Davi descobre que o Mefibosete é o filho de Jonatas e o Davi se sente compadecido de fazer pelo filho do Jonatas, de fazer pelo filho do seu melhor amigo, do seu irmão, aquilo que ele não pôde fazer por ele. Nossa, ó, eu me arrepio todinho quando eu lembro dessa história. Então pode ser que tenhamos Mefibosete aí na próxima temporada, ou não, né? Não sei ainda como vai ser. Também a gente tem o Eleazar apareceu ali, acho que no penúltimo episódio, numa cena bem curtinha. O Eleazar vai ter uma grande importância lá no futuro, mas eu acho que isso já vai ser bem lá pro final mesmo. Se a série tiver várias temporadas, vai ser já quase no final. E obviamente um dos momentos assim mais trágicos, terríveis da história de Davi é do seu adultério com a Batseba. A Batseba era esposa de Urias, ele era um servo fiel ao Davi e houve uma batalha e o Davi ordenou a morte de Urias. Ordenou da seguinte forma, de colocar Urias na linha de frente para que ele morresse em batalha e assim encobrir o seu adultério com a Batseba. E cara, esse foi um dos momentos assim mais terríveis e tristes da história do Davi, porque este pecado teve consequências sérias. A casa de Davi, que antes era uma casa abençoada, era uma casa de frutificação, de bonança, passou a ser uma casa de dor, de prantos e de terríveis pecados. A casa de Davi não seria mais a mesma depois desse pecado e trouxe consequências para sua parentela. E agora vamos fazer um balanço geral aqui da temporada. Então, a temporada, gente, a série, ela começou, honestamente, um pouquinho fraca. Eu achei que os primeiros episódios foram extremamente arrastados, algumas cenas muito chatas, algumas cenas assim que tipo, cara, tá bom, mas precisava disso aqui. E eu tinha até comentado no meu vídeo de primeiras impressões sobre essas questões e também sobre algumas incoerências bíblicas que tem na série. E, gente, normal, tá? Eu não tô aqui querendo ser o dono da razão, dizendo que para fazer uma adaptação bíblica tem que estar 101% igual que tá na Bíblia. Não. Longe disso, entendeu? Algumas incoerências bíblicas existem sim na série, só que depois de um tempo, depois do quarto, quinto episódio, eu pensei, cara, se eu não desligar a minha mente e ignorar essas incoerências bíblicas, eu não vou conseguir curtir a série como eu gostaria. Então, eu desliguei isso, deixei de lado as incoerências bíblicas e comecei a assistir a série como um produto de entretenimento. E quando eu fiz isso, quando eu desliguei a mente para isso, a série começou a ficar muito mais interessante, pelo menos ao meu ver, e ela subiu. Ela subiu em níveis, em proporções inimagináveis, que eu não esperava que a série iria terminar de uma forma tão gigante, entendeu? Então, assim, teve sim essas incoerências, teve sim esse arrasto ali, principalmente os 3 primeiros episódios. Os 3 primeiros episódios, se você conseguiu passar por eles, você é guerreiro. Eu tenho até um amigo que ele não tá conseguindo assistir a série porque tá achando muito lenta, mas eu falei pra ele, cara, continua porque melhora. Mas ela melhora tanto de um jeito que até os atores estão muito mais entregues, os atores estão muito mais frenéticos, assim, dando a vida pelo personagem. E cara,
a série ela melhora muito. Então assim, se eu fosse dar uma nota pra temporada, talvez um 8,5 por aí, quase 9, acho que se não fosse esse arrasto dos primeiros episódios, seria um 9 para 9,5, mas assim, a minha opinião geral sobre a série é basicamente isso. Bom, e eu acredito que seja isso, galera, acho que tudo que eu tinha pra falar da série, eu já falei. Este é oficialmente o último vídeo da temporada, né, de Casa de Davi. Obviamente, quando a série retornar pra segunda temporada, talvez lá no final de 2026 ainda, eu vou estar aqui novamente pra gente comentar, e eu espero que a Amazon faça novamente esse formato de lançamento semanal. Gente, lançamento semanal, ó, é uma delícia para quem é criador de conteúdo, é a melhor coisa ever. Então, eu espero todos vocês aqui ano que vem, ou sabe lá Deus que dia, quando a série retornar para a segunda temporada, que nós estaremos aqui para comentar todos os episódios também. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.